Imagine ser capaz de saber o futuro, saber tudo o que vai acontecer, conhecer tudo antecipadamente, saber o que vai acontecer. Conhecer o futuro é uma coisa que é complicada até para o ser humano mensurar ou imaginar. E com certeza, para ser Deus, é necessário saber todas as coisas, saber o futuro. A Bíblia ela faz menção em alguns textos em relação a essa capacidade do Deus judaico-cristão conhecer o futuro e saber todas as coisas. Salmo 139:4 diz que o Senhor tudo conheces. 1 João 3:20 conhece todas as coisas. Mateus 10:30 diz que Deus conhece os fios de cabelo de todas as pessoas, tudo está contado. E tendo como base esses textos e o suposto poder do Deus judaico-cristão de saber o futuro, eu quero abordar apenas 3 tópicos, 3 detalhes que talvez vão mudar a sua forma de ver divindades e religiões. Para sermos mais incisivos nesse vídeo e para não haver dúvidas sobre o que é conhecer o futuro, vamos fazer uma analogia rápida em primeiro lugar. Saber o futuro é como você ter todos os resultados da Mega Sena. Você tem todos os números, você conhece todos os resultados. A possibilidade de erro é nula. Isso faz com que você seja até perfeito em seus resultados, porque você conhece, você dá os números e você acerta todas as vezes. Enfim, saber o futuro até ajuda na parte de tal pessoa, tal divindade, tal ser nunca erra, porque é necessário ou uma burrice, um esforço muito grande para ele, mesmo conhecendo o resultado, ainda assim cometer erros. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre prevenção. Sim, se você conhece todo o futuro, a sua capacidade de prever merdas que podem vir a acontecer são maiores. Você consegue prever quando uma catástrofe vai acontecer, quando um erro pode ser cometido ou qualquer coisa que seja contrária à sua vontade. Vamos começar com reflexões simples. Você, sabendo de tudo o que iria acontecer, você criaria Satanás? Eu acredito que não. Sabendo o futuro, eu acredito que não. A verdade é que Deus poderia, supostamente, ter criado o ser humano, criado o planeta, criado supostamente bilhões de galáxias, e se ele simplesmente tivesse tirado Satanás da equação, tudo seria do jeito que ele gostaria. A verdade é que em Apocalipse 13:8 diz que Jesus, o Cordeiro, já estava condenado à cruz desde a fundação do mundo. Quer dizer, mesmo sabendo o futuro, Deus comete o erro estúpido de criar Satanás e permanecer com toda essa obra idiota em pé. Sejamos francos. A Bíblia ela não é nada sem o cramunhão, o carça curta, mochilinha de criança, né? Sem o Beelzebu, o demônio, Satã, Satanás, enfim, o nome que você quiser dar. A Bíblia não é nada, Deus não é nada sem o seu antagonista. Seria a mesma coisa que o Batman sem o Coringa. Todo conto de fadas, toda história precisa de um herói, um salvador e um antagonista para se tornar algo interessante. Fora essa ideia de vilões e mocinhos, a religião cristã ela vende a ideia de que você é um pecador, você é doente e que só ela tem a cura para isso. Enfim, ela diz que você tem uma doença, que na verdade você nunca foi doente,
e diz que tem a única cura, que na verdade você nem precisa. O próximo tópico está em cometer erros. Bem, eu dei o exemplo da Mega Sena. Se você sabe o futuro e conhece todos os resultados da Mega Sena, é praticamente impossível você errar os números. Se trata de uma equação simples. Você conhece os números, você simplesmente não erra. Mas vamos pensar por um instante. Os números da Mega Sena, ok, é importante para o vencedor, para uma pessoa. É uma coisa trivial, que você mesmo que está assistindo esse vídeo, você nem sabe o nome dos últimos ganhadores da Mega Sena. Talvez seja aquele político que Deus ajudou ele a ganhar e, enfim, ele ganhou mais de 30 vezes na Mega Sena. Mas vamos supor que você seja um Deus que precisa enviar uma mensagem muito importante para toda a humanidade. Uma questão de vida ou morte. A mensagem mais importante para todas as pessoas em toda a história da raça humana. Você iria cometer erros de tradução, erros grosseiros como chamar morcego de pássaro? E se arrepender? Seria possível você, conhecendo o futuro, você vir a se arrepender de algo? É uma coisa infantil e até idiota, na verdade. Você não se arrependeria de nada, você conhece o futuro. É a mesma coisa que você ter os números da Mega Sena e ser capaz de errar. Sim, o Deus judaico-cristão se arrepende, e se arrepende muitas vezes, chegando ao ponto de dizer em sua palavra santa: estou cansado de me arrepender. A pergunta que fica é: como que um Deus que conhece o futuro se arrepende? Como que um Deus superpoderoso se cansa? E claro, se um Deus perfeito conhece o futuro, ele permitiria uma tradução errada para vir um crente dizer: não, não é bem assim, se arrepende? Da tradução do grego, hebraico, judeu, chinês, a tradução certa é: Deus não gostou, Deus tá #chateadinho. E o último tópico é apenas para fazer as pessoas pensarem um pouco. Um ser inerte. Se você soubesse o futuro, e neste futuro alguém tivesse descoberto a cura do câncer, por que você não revelaria isso aos seus asseclas, aos seus ditos filhos? Porque um Deus não faz benesses a todas as pessoas, provando benevolência. Eu estou dando esse exemplo simplesmente porque ele não contraria a sua ideia idiota de livre-arbítrio. Um Deus que simplesmente libera a cura do câncer a um pastor, a um bispo, a um padre, ele faria o bem para milhares de pessoas e seria tecnicamente reconhecido por algo de bom que ele fez. Mas a verdade é que o Deus judaico-cristão, como sempre, é um ser inerte. Ele simplesmente não ajuda a ninguém. Ele não previne, ele não avisa a criança antes de ser estuprada, porque supostamente o livre-arbítrio da criança é menor do que o livre-arbítrio do estuprador. O Deus judaico-cristão não ajuda com a epidemia de ebola. Na verdade, a maioria dos religiosos que foram fazer orações simplesmente morreram. Baseando-se nas características de se saber o futuro, é incrível como esse Deus judaico-cristão não previne ninguém
não avisa ninguém. Ele não avisa seus fiéis de que o teto de uma igreja irá cair. Ele não avisa os seus fiéis de que uma tempestade pode passar por ali e destruir tudo. Ele é um Deus que não avisa os seus fiéis na igreja de que haverá um atentado e que muitos poderiam morrer por conta disso. Um Deus que supostamente sabe o futuro, mas que essa informação não ajuda ninguém. Você sabe que tudo isso que foi dito aqui faz sentido e que cada detalhe desses não faz o seu Deus, suposto Deus, um robozinho ou um criado. Faz dele um Deus, se fosse real, se ele fizesse essas coisas. Pense um pouco.